A seleção feminina de flag football também está convocada para o Intercontinental que será realizado no Panamá. A gente observa uma grande manutenção de jogadoras, algumas adições pontuais e alguns retornos, mas a grande mudança está na comissão técnica, principalmente no ataque. A gente vai seguir mais ou menos o mesmo esquema, falar sobre as convocadas, passar as primeiras impressões e falar um pouquinho dessa convocação e expectativas sobre a seleção feminina, que tem muito potencial para brigar por coisa grande nesse Intercontinental. Já deixa o seu like, se inscreve e vem comigo. Bora, pessoal, falar dessa convocação aqui. Mais uma vez eu sigo aqui com essa apresentação que eu fiz. Eu tô olhando para uma tela aqui na minha frente, então acho que vai ser legal na hora que eu montar, vai ficar bonitinho ali para o layout fazer sentido no vídeo. Então bora falar dessa convocação. Vamos começar a falar das jogadoras. E nesse primeiro slide a gente já consegue observar um padrão importante da formação desse elenco. Ele é formado por dois pilares, vamos dizer assim. Jogadoras do Almirantes, do Vasco Almirantes, e jogadoras do Cobrarés, né? Acho que cada time colocou 3 jogadoras na seleção, então são esses dois times que são os núcleos formadores da seleção feminina para o Panamá, tá? Então, a gente começa aqui com a Lara Torelli, que é a Larinha, né? Que faz ótimos campeonatos pelo Vasco Almirantes há muito tempo. Thaís Alencar, que dispensa apresentações. As duas aqui, em termos de seleção, são muito experientes. A Thaís vem de uma performance inacreditável, assim, bizarro que ela fez no regional Centro-Oeste e Sudeste, assim, inacreditável para quem não assiste os jogos da Thaís, né? Mas eu coloco esse adjetivo justamente porque parece que a Thaís tá sempre dando um step up, assim, no jogo. Seja na fisicalidade do jogo dela no ataque, quanto contribuições na defesa e até passando a bola. Acho que a Thaís tá nesse momento muito crescente, assim, do jogo dela. Então acho que vai ser uma das pessoas pra gente ficar de olho no desempenho internacional dela, além de todas as outras recebedoras que são muito boas, né? Pamela Pérez também, que tá há muito tempo de seleção, muito experiente. É um pilar técnico, é um pilar de experiência também, passou muita coisa com a seleção e vai para o Panamá também, compondo a defesa brasileira, né? Continuando aqui, Giga, Ellen Bruna e a Lika, né? São 3 perfis diferentes aqui na seleção, né? Então a Giga também é uma pessoa que está anos de experiência na seleção, passou por muita coisa, passou por muito campeonato. Poderia ser uma das pessoas também que a gente poderia colocar no Cobrarés, mas esse ano ela jogou a regional aqui pelo Caipiras, então eu botei o loginho do Caipiras aqui. Ellen Bruna, que é uma pessoa que tá chegando nos últimos 2, 3 anos, assim, né, nesse ciclo pós-pandemia, vamos chamar assim, da seleção, e domina a posição, né, uma ótima recebedora, consegue rodar algumas repetições na defesa também, tem esse conhecimento de jogo. E a Lika, que é a QB do Cobrarés, né, que está há muito tempo jogando e agora tem essa oportunidade de estrear pela seleção brasileira em competições internacionais. Se eu não estou enganado, tá, gente? Se eu tiver errado aqui, pode me encarcar nos comentários, não tem problema. Mais 3 nomes aqui, a Milena fazendo seu retorno. Milena que não foi para a Finlândia no ano passado, mas quando surgiu de uma forma bem impactante no cenário, né? Conseguiu aplicar muita velocidade, tem um skill set de jogadas muito bom, principalmente saindo de flag, ganhando jardas após a recepção. Fernanda Justino e a Jennifer são nomes não parecidos da defesa, mas eu acho que o momento da Fernanda é um pouco parecido com o momento... Perdão, vou reformular. O momento da Fernanda no passado é um pouco parecido com o momento da Jennifer agora, né? A Fernanda no ano passado era uma pessoa que despontou no cenário, né? Claro, já jogando há muito tempo no Scorpions, mas existia a expectativa de vê-la na seleção e a Fernanda entrou muito bem nessa defesa. E a gente sabe também que a Fernanda pode jogar no ataque e pode contribuir de diferentes formas. E a Jennifer nessa convocação, ela é a surpresa da defesa ali, né, principalmente. É uma pessoa que também já desempenha muito bem dentro da defesa do Vailers, já joga muito bem há muito tempo e agora ganhou sua oportunidade também na defesa, a partir do que os Colts viram nos camps. E aqui mais 3 nomes, Esther Alencar, Gabi Bank e Tamiri Soares. Nomes consolidados e experientes ali, né? A Esther está há muito tempo como a QB do Brasil, já tem muita experiência internacional de jogo. Gabi Bank joga nessa seleção ali,
há muito tempo também, já é uma figura que dispensa apresentações, não só dentro de campo, como toda a notoriedade que ela está tendo fora. E a Tamires também, a Sossô, já é muito experiente dentro dessa seleção, joga muito tempo na defesa brasileira e tem um entrosamento com muita gente ali também, e vai ser peça importante na defesa brasileira. Em relação à nossa última convocação, a gente tem o retorno da Milena, as estreias da Jennifer e da Lika, e aqui a gente vê eu vou fazer a comparação com a seleção masculina. Eu não gosto de fazer isso porque eu acho que são coisas diferentes em momentos diferentes. Mas essa comparação é válida justamente para mostrar o momento que cada seleção vive, né? Acho que a seleção feminina vem de uma consolidação de anos, né? Então, joga mais tempo internacionalmente, já tem mais experiência internacional, sabe o que esperar das suas jogadoras internacionalmente, no sentido de já viram elas muitas vezes jogar no cenário internacional. Então a gente tem mais manutenções do que estreias ou retornos, né? Então a gente vê na seleção masculina um número maior de estreias, não muito maior também, mas é porque como a amostragem são 12 jogadoras, qualquer número maior que 2 já é muita coisa, já é muito representativo, né? Então a gente tem uma consolidação, principalmente das recebedoras, né? Muita gente da Finlândia. Eu gosto muito desse grupo de recebedoras. Tem muito talento ali nesse grupo de recebedoras. Na defesa também a gente não vê grandes mudanças, né? Acho que o que fica para a defesa, que eu vou falar no próximo slide, é que a gente tem 5 defensoras de ofício, né? O Brasil ele escolheu levar 2 QBs ali. Vamos ver como que isso vai impactar na rotação defensiva. E para eu não me alongar muito, para eu poder falar sobre esse próximo slide, vamos falar sobre essas primeiras Para não me alongar muito, vamos falar sobre essas primeiras impressões da convocação. Então, é um elenco que mostra uma continuidade em relação ao que a gente teve na Finlândia. Então, 9 das 12 convocadas disputaram o Mundial do ano passado. Diferentemente do que se esperava, de talvez levar uma QB só e ter mais um skill set de recebedoras ou de defensoras, o Brasil feminino escolhe levar uma segunda opção de quarterback, que não necessariamente é errado ou certo, mas mostra uma opção de jogo. Então, talvez a gente pode ver uma variação tática, rodar 2 QBs, a gente pode talvez esperar isso. Outro ponto também é o que eu já citei ali atrás, que é uma defesa com 5 defensoras de ofício, mas a gente sabe também que tem atletas do ataque que podem jogar na defesa. Será que a gente vai ver isso? Ou será que a gente vai ver essas 5 defensoras mais fixas ali nas reps defensivas? E por fim, a expectativa de entender como essa mudança da comissão técnica, como as mudanças na comissão técnica impactará na abordagem aos jogos, né? Tanto de play calling quanto de entendimento do jogo. São formas diferentes de ver, principalmente sabendo que um dos coaches lá é estrangeiro, gringo, né? Então acho que talvez é uma nova experiência com um coach não brasileiro, pra gente poder ver como que esse choque cultural, ou então como as meninas conseguem absorver essa visão de jogo de fora do Brasil, de fora da construção brasileira, e aplicam dentro do Intercontinental do Panamá. Acho que a gente fecha esse ciclo de convocações com muita expectativa do que a gente pode brigar no Intercontinental. Então, recapitulando, o Intercontinental vale vaga para o Mundial. É muito importante que o desempenho das seleções sejam acima do 5º lugar para que a gente seja classificado para o Mundial, que a gente já vai fechar esse sentido de convocação. Galera, vale o ciclo olímpico, tá? Porque se não classifica para o Mundial, muito provavelmente as seleções não têm calendário internacional até as Olimpíadas, eu acho. Vale muita coisa esse Intercontinental, então a gente tem que torcer bastante pro Brasil, ficar pelo menos em 5º. Torcida não vai faltar, acho que a gente sempre vai torcer pro Brasil. Mas eu acredito que a seleção feminina pode alcançar coisas maiores do que a 5ª colocação, dependendo de como forem os principais jogos ali com Canadá, México e Estados Unidos, tá? Então vamos ficar na torcida, que a gente é capaz. Então já deixa o seu like, se inscreve, diz quem faltou na convocação, quem você convocaria, ou então se você concorda, o que você discorda, quais são suas expectativas da seleção feminina pro Intercontinental do Panamá. Deixa o seu like, se inscreve, beijo.